de Atos, capítulo 2. Abre sua Bíblia aí. Quero escutar o folheado das Bíblias. Não quero escutar essa microfonia, o folheado das Bíblias. Abre aí Atos, capítulo 2. Vamos meditar no texto aqui da palavra do Senhor, que aí a gente, depois da leitura do versículo 1 e versículo de número 2, a gente vai e ora para Deus nos dar a graça nesse momento aqui e o texto ficar claro ao nosso coração. Glória a Deus. Atos 2, o verso 1 e o verso de número 2. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, quem me ajuda? Num só lugar. Que lugar é esse? Quem me responde? Verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Então o lugar era uma casa. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. Depois, certamente você sabe o que aconteceu depois daqui. O Espírito Santo é derramado sobre todos que estavam naquele local, naquela casa. Pedro logo depois faz uma pregação e inicia-se o tempo do Espírito Santo e o tempo da igreja primitiva é inaugurada nesse lugar. Mas tudo começa dentro de uma casa. Nós estamos numa série chamada O Melhor Lugar. Nesse momento nós vamos entender que o melhor lugar também é a nossa casa. Pastor, que equívoco você está dizendo aí? Minha casa é um contexto de guerra, de dificuldade, de lutas. Então, nós vamos entender como a nossa casa pode ser um bom lugar em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir direção do Senhor, pedir sensibilidade ao Senhor, para que a gente possa crescer nesse momento aqui, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos, amamos a Tua presença, amamos a Tua voz. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, nos arguindo aqui, nos exortando, possa estar firmando nossos passos, meu Deus, e nos direcionando nesse momento da palavra, para que a gente escute de maneira clara a Tua voz e para que a gente possa estar crescendo de acordo com a Tua santa palavra na nossa vida. Que nessa noite, nesse momento aqui, nós possamos entender a importância, meu Pai, da nossa casa, a importância, meu Deus, do local, do ambiente que nós estamos e que nós moramos e que vivemos para a nossa caminhada cristã. Que se existem casas num contexto de guerra, de dificuldade, de lutas, a partir de hoje possa ser mudado em nome de Jesus, para que vidas possam ter um novo tempo e ter um local seguro, para que nossas casas possam ser ambientes que agradam ao Senhor. Faz isso nesse momento, nos dê um coração ensinável e que a gente não só aprenda, mas coloque em prática a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O texto diz que o Espírito Santo desce sobre aquele grupo de homens e mulheres reunidos nesse lugar, que estavam reunidos numa casa. É natural que eles não pudessem estar em locais públicos. Jesus havia morrido há pouco tempo. Jesus foi morto por conta do que ele pregava, do que saía da boca dele, do que ele se dizia. Então esses discípulos tinham uma sensação de morte, estavam correndo risco também. Então eles se reuniam nas casas e estavam escondidos numa casa, esperando a promessa que viria o Espírito Santo. E aí a gente entende também que, principalmente nesses últimos tempos, nós temos visto um movimento contrário à casa. Nossos jovens cada vez mais estão caminhando para longe das suas casas. Nossos jovens preferem, por muito tempo, ficar fora de casa. Na casa do amigo, longe, na rua. Não é raro ver. Hoje em dia é um pouco mais delicado por conta da violência. Mas a gente via as praças, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, com pessoas, jovens. Muitos porque em casa não se sentiam à vontade e aí passavam um tempo fora. Essa última semana agora, a gente teve um momento aqui chamado Eu Vejo Flores. A gente recebeu algumas escolas nesse lugar. E aí eu conversando com alguns jovens após aquele momento, e os jovens me relatando o seu sofrimento, pedindo oração por conta do seu sofrimento,
mas relatando a dificuldade na sua casa. Passa um dia na escola, passa um dia estudando, mas quando dizia, pastor, quando eu chego em casa, os problemas aumentam ainda mais. Já não é fácil na escola, porque acontece isso, aquilo. Pessoas fugindo, jovens se esquivando das suas casas. E, caminhando nesse sentido também, nós temos uma visão errada sobre igreja. Nós entendemos que a igreja é um local que a gente se enche, e glória a Deus por isso. É um local de crescimento, e glória a Deus por isso. É um local que a gente vai ser cheio pelo Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Mas é um local que a gente colocou uma placa de enchimento somente na igreja, crescimento somente na igreja, desenvolvimento espiritual somente na igreja. E a nossa casa é o local que a gente se esvazia. Nossa visão errada, a gente vem para cá num domingo para receber, para a gente usar o que recebeu durante a semana. Muitas vezes a gente tem esse pensamento, eu venho para cá para ser cheio, para me armar espiritualmente, porque na minha casa eu tenho que ter munição, eu tenho que gastar essas balas na minha casa. E aí parece que o movimento é de enchimento em um local como esse ambiente aqui, e na casa é um momento de esvaziamento. Só que é para ser o contrário. Não é para ser bom e ruim. Igreja é para ser um local bom, e a minha casa também continuar sendo um lugar bom na nossa vida. A nossa casa não pode ser um local ruim. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que você tem que perguntar nesse momento é como Deus vê a nossa casa. Como é que Deus vê a casa da pessoa, o local que a gente mora. Então se pergunta agora, como é que Deus vê a sua casa? Deus olha para a sua casa como um ambiente que você tem que se livrar dele, que você tem que se esquivar e sair dele, ou Deus vê a sua casa de uma outra forma? Perceba o seguinte, olha o movimento do Senhor em relação ao culto. No local do culto a Deus, enquanto a nação do Senhor, Israel, estava lá no deserto, Deus ordena a Moisés para fazer um tabernáculo. Aquele local ali seria o local de culto a Deus, de cultuar ao Senhor. De maneira que cada pessoa que quisesse cultuar a Deus teria que ir lá e ofertar e oferecer sacrifício no tabernáculo. Depois veio o tabernáculo era móvel, porque o povo estava andando no deserto. Depois Deus permite a construção do templo. Salomão consegue fazer isso, e agora é um local físico, parado, onde o culto a Deus acontecia naquele local. Derruba-se esse primeiro templo, vem um segundo templo também, mas mantém-se o culto naquele local. No momento que a nação de Israel sofre o exílio, é exilada, sai da sua região e não tem como mais cultuar a Deus no templo, eles começam a desenvolver algo chamado sinagogas, que eram locais mais próximos, nos locais que eles viviam, para cultuar a Deus, para orar ao Senhor, para abrir o texto, a palavra, e ensinar a palavra para o momento de oração. Só que, como tinha o templo também, o sacrifício acontecia no templo, e esse momento aqui, como esse, de oração, de leitura, do louvor, aconteciam nas sinagogas. Se você abrir os seus olhos, você vai vendo um movimento no local do culto chegando mais próximo a cada vida. De um templo distante para uma sinagoga agora mais perto de uma casa. E aí depois, na inauguração aqui da igreja primitiva, nós vemos Deus tirando o local do culto das sinagogas e colocando agora dentro das casas. Então, como Deus vê a nossa casa? Repete comigo, em nome de Deus. Deus vê a minha casa como um local de culto a Ele. Então, Deus vê a nossa casa como um local de culto. Então, se na igreja eu cultuo a Deus, na casa o que é que eu faço? Cultuo a Deus também. Não existe esse paralelo de aqui eu me encho e na casa eu me esvazio. A minha casa, o meu ambiente que eu vivo, que eu moro, tem que ser um local de culto ao meu Deus. Por quê? A vida cristã começa na casa. Toda vida cristã começa na casa. Atos 5:42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 12. Isso aqui, o livro de Atos é falando da igreja primitiva. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Não mais na sinagoga, mas agora na
casa. Romanos 16:5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam calorosamente no Senhor, bem como a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Filemão capítulo 1, verso 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. O que a nossa casa tem que ser, igreja? Um local de culto ao nosso Deus. Então, a sua casa não é um ambiente de esvaziamento espiritual. Amém? A sua casa não é um ambiente de guerra. Amém? A sua casa não é um local que você vai para a igreja, é um local bom. Meu misericórdia, Pai, estou voltando para minha casa, mesmos problemas. Quebra isso nesse momento em nome de Jesus. Porque Deus vê a sua casa como um local de culto a Ele. Eu lhe dou um conselho bem forte. Se você tem pessoas que gostam de escolher ser crente em ambiente sim, outro não. Se você é dessas pessoas que escolhe, olha, eu visto a camisa de crente aqui, aqui não, aqui não. Se você tem que vestir a camisa de crente e está em dúvida, eu não sei se eu visto a camisa de crente na igreja ou em casa, vista em casa. Você tem que ser primeiramente crente na sua casa, cristão na sua casa. Se você é desse grupo que escolhe, hora ou outra, ser crente, está em cima do muro, que nem uma viva jovem de ontem, você tem que escolher, olha, eu tenho que ser crente na minha casa. Tem uma certa ilustração que o meninozinho olha para o pai dele e diz, papai, eu queria que o senhor fosse o meu papai lá da igreja. Porque o papai lá da igreja é paciente, conversa com todo mundo, é simpático. O papai lá da igreja é generoso. Eu vi, fulano de tal tinha energia para ser pago, o papai foi e deu. Alguém estava precisando de um lanche, o papai foi e levou daqui de casa para lá. Mas aqui em casa, nada que eu peço o senhor faz, eu nunca tenho a sua presença, eu nunca tenho o seu recurso, a gente nunca sai para lanchar, eu só recebo patadas. Tem um grupo de pessoas que aqui nesse local é simpático e sorri, e é amigo de todo mundo. E quando chega em casa, que é para ser o local primário de culto, se revela quem realmente ela é. E aí já não é mais simpático, já não tem um saco de conversar com a minha mãe, pelo amor de Deus, ela pergunta a mesma coisa direto. Me manda fazer as mesmas coisas direto. Lá e vem o meu pai com o mesmo sermão de novo. E aí a gente já não tem paciência para esse tipo de coisa. Então, entenda isso tem que ser quebrado. Porque a vida cristã começa na casa. A sua vida cristã começa em casa. A igreja primitiva começou de casa em casa. A nossa vida cristã começa na nossa casa, nesse ambiente. Então eu te pergunto, pastor, mas a minha casa tem desafios. Eu sei que tem. E essa ministração aqui, primeiro, é um desafio para a minha vida. Porque é muito fácil se comparar. Olha o que eu vou dizer. Se comparar ser pastor ou ministrar durante 40 minutos aqui, comparativamente com o ser cristão dentro de casa, é muito mais fácil ser pastor aqui. Eu estou no domínio total da situação, no sentido de que eu tenho um microfone, eu consigo falar, consigo interromper, eu consigo dar pausas. Mas na minha casa, no dia a dia, na escassez de dinheiro, no problema, na doença, no dia mais estressante de um ou de outro, nos desafios de um filho que vive, passa o dia brigando com o outro, nas lutas do dia a dia, na desobediência, nas artimanhas de casa, isso tudo é um desafio para qualquer vida, não é só para mim, eu tenho certeza que para você também. É muito fácil ser crente aqui, é ou não é, igreja? 1h30 que eu estou aqui, e eu ser crente na igreja é o louvar, e aí depois vem a oferta, e aí depois tem uma menina que entra dizendo um aviso aí, depois vem o momento da pregação, eu fico sentadinho aqui, para não levar carão do pastor, e aí depois tem mais um louvor, eu vou para casa, vou embora, pronto, fui crente naquele local. O desafio real é ser crente dentro de casa, para todos nós. Não pense por eu estar ministrando isso aqui, é um caminho mais fácil para mim, para cada um que está aqui, você sabe o seu desafio dentro de casa. Cadê as esposas que estão aqui? Diga eu. É difícil quando a gente é maltratado dentro de casa, é ou não é? Aquele homem abençoado, diga abençoado a partir de hoje, chega em casa, quer tudo nas mãos. Não faz nada, pastor, você não vai me dizer não, mas eu vou revelar uma mensagem para ele nessa noite. Não me ajuda, não lava a louça, não limpa o banheiro,
Quando vai urinar, meu Deus do céu, como é esse negócio que faz em todo canto, mesmo dentro do vaso. E a toalha, sempre na cama. Você já percebeu que homem tem um guarda-roupa, que as roupas limpas estão lá, tem um cesto da roupa suja, e tem um terceiro lugar, que é o local ali que eu reservo minhas roupas, que eu não nem tão suja para ir para lavar, nem tão limpa para ir para o guarda-roupa. Tem uma cadeirinha lá, na maioria das vezes, que a gente pega a blusa, deixa ali. Não está suja não, deixa aí, não mexa nas minhas coisas. E você vai tendo que conviver com esse tipo de coisa, e relevar esse tipo de coisa. Então é muito difícil, porque você já conversou inúmeras vezes e não muda, e não acontece. Então, pastor, como é que a minha casa é um ambiente bom? Se me desafia a minha paciência, o meu eu. Você tem que atuar, e você pode atuar em 3 áreas, em 3 ambientes, na sua vida, na sua casa, na sua residência, no seu lar. Então entenda, se você quer que sua casa seja um bom lugar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Você tem que atuar em 3 áreas, vamos lá. Para que a sua casa seja um bom lugar, você vai ter que atuar, e nós vamos, em cada ponto desse, receber desafios do Senhor nesse momento. Na parte social da sua casa, no ambiente físico da sua casa e no ambiente espiritual da sua casa. Porque você já entendeu que a minha casa é um local de culto a Deus. Amém? E você tem que entender que você tem responsabilidade sobre o ambiente que você está inserido. Assim como na igreja, nós temos responsabilidades. Na nossa casa, você tem responsabilidade para que a sua casa seja um ambiente bom, seja um lugar bom e de culto ao nosso Deus. Mas antes de entrar nesses 3 pontos, claro que eu tenho que deixar muito claro para vocês que o lar é construído, uma casa é construída. Ou seja, pastor, já estou te livrando desse peso. De quê? De carregar o peso da sua casa não ser uma bênção. Essa ministração aqui não é para colocar peso sobre você, mas responsabilidade. Entenda que um lar, uma casa é construída por várias pessoas. Se tem alguém ali para derrubar o ambiente, você vai lutar muito e não vai conseguir. Entenda que você vai até um certo ponto, mas não consegue passar daquilo ali. Então, não carrega o peso de não ter um bom lar. Talvez você não veio para cá para se sentir sobrecarregado. Pastor, minha casa é um ambiente de guerra. Não carrega esse peso, mas luta para que isso aconteça. Amém? Não carrega o peso para não ficar sobrecarregado demais, mas em nome de Jesus, luta para que isso aconteça. Em nome de Jesus, porque o marido tem papel, a esposa tem papel, os filhos têm papel fundamental. Esse ambiente, a não ser que você more sozinho, é construído por outras vidas. O crente vai até um ponto, mas entenda que o outro vai ter influência nesse ambiente também. Tendo dito isso, que o outro vai ter influência, nós vamos agora para a nossa parte, o que nos cabe, para que a nossa casa seja uma bênção. Primeira coisa, para a sua casa ser um bom lugar, você vai ter que cuidar do ambiente social, desse contexto social da sua casa. Uma casa, um lar, é formado por pessoas, por vidas. E essas vidas, para transparecerem a glória do Senhor Jesus, elas têm que viver em comunidade. Elas têm que viver juntas umas das outras. Você pode ter uma casa muito grande, muito bela, mas se as pessoas que estão lá dentro não convivem bem umas com as outras, lá não será um local de culto a Deus. Lá não será um bom lugar. Cuidado, em nome de Jesus, nesse ambiente social com os silêncios. Qual a nossa tentação? A tentação dessa modernidade agora é nós estarmos em casas juntos, mas ao mesmo tempo separados. Você já viver no mesmo teto, debaixo do mesmo teto da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos, e já não os conhecer de verdade. Conhece o aspecto físico, mas não sabe o que o filho tem enfrentado na sua adolescência. Então você tem que se perguntar o que tem causado, o que tem gerado silêncios na minha casa. Como é que está esse ambiente social? Nós temos convivido entre nós. Pastor, eu sou um estudante universitário, que estou aqui em Redenção agora, que é a realidade de muitos aqui. Entenda isso. Essa casa, esse ambiente também tem que ser vivido como um culto a Deus. Amém? Você está lá para que esse ambiente, mesmo que formado por pessoas que não têm a mesma fé que a sua, possa ser formado por um ambiente que cultua a Deus. E para isso você tem que trabalhar o social da sua casa. Usa de estratégias.
Se o silêncio vem por conta de telas, e é um perigo que a gente está correndo direto, temos 4 pessoas numa casa, cada uma está num cômodo, numa tela diferente. Antes, a tela juntava vidas. A gente tinha uma televisão na sala do tubão, funda que só, os armários tinham que ser fundo que só, para ela ficar ali. Mas como só tinha uma, todo mundo sentava no mesmo sofá para assistir a mesma programação. Ou seja, aquele ambiente ali, por mais que gerava um nível de silêncio, porque a gente estava concentrado num local específico, numa programação específica, mas estavam juntos. Hoje em dia, cada um tem a sua tela. Além do celular, temos telas nos quartos, televisores nos quartos. E isso vai afastando vidas. Meus filhos, eu tenho muito cuidado com isso. O Davi, um dia desse, recebeu um castigo de 1 semana sem tela. Estava muito danado, muito respondão, de muito mau humor. Estava ficando muito zangado, direto. A gente entendeu que era a tela, já estava gerando um certo nível de dependência. E o interessante é que depois de 3, 4 dias sem tela, ele começa a melhorar o humor dele. Começa a se comunicar mais. Começa a tirar a atenção que era só daquele local ali, da figurinha, do videozinho dele, do Enaldinho, desse negócio dele que ele assiste. E começou a olhar para a família. Começou a conversar com a família. Então, você nesse lugar, você entenda, eu sou responsável para que a minha casa seja um ambiente social. Entenda o seguinte, quanto mais entretenimento, quanto mais telas, menos comunicação. E começa a ficar um ambiente perigoso. Porque vidas precisam de uma boa comunicação para viver bem. A sua casa só vai ser um bom lugar se as pessoas conversarem entre si. Em nome de Jesus, não permita. Eu estava conversando aqui com os jovens, na sexta-feira, falando sobre o Setembro Amarelo, essa questão do suicídio. E eu estava justamente lendo um pouco sobre isso. E um dos principais fatores para a pessoa caminhar em direção a isso, a desistir da sua vida, é a solidão. E muitas dessas vidas que se sentem só, elas estão com um ambiente muito povoado, mas com pouca ajuda, com poucas pessoas dispostas a ouvir. São jovens que estão numa sala de aula com 30 colegas, são jovens que vivem numa casa com 5, 6 pessoas, são jovens que saem para jogar em racha e coisas do tipo com vários colegas, mas que não têm pessoas de verdade perto delas, já não tem comunicação. Nós devemos aprender a ter ambientes sociais na nossa casa. Em nome de Jesus. Você tem que estabelecer regras, estratégias. E o interessante é que enquanto eu estava fazendo essa ministração, eu mesmo sendo desafiado pelo Senhor. Quantas vezes na janta, no almoço, a gente vai para o quarto. Eu, no caso, de vez em quando estou lá no escritório preparando uma mensagem, eu vou e almoço lá, para não perder o fio da mensagem. E a gente tem que estabelecer coisas, por exemplo, de sentar-se à mesa. Alguma família aqui, pastor, a gente só almoça ou janta sentado à mesa, todo mundo junto. Alguém? Poucas mãos. Em nome de Jesus. Você tem que começar a resgatar esse tipo de coisa, porque esse pequeno detalhe vai afastando famílias. A gente já não escuta, já não ouve as queixas da outra pessoa. Então escute e faça esse tipo de coisa. Aqui na igreja nós temos uma família que todo o ano inteiro a gente é esbofeteado na cara por ações sociais comunitárias dessa família. A família da Suzy e da Estelita aqui. Eles têm um calendário. Veja que eu estou prestando atenção. Tem uma época que eles vão para um circo e vai todo mundo junto. Tem uma época que eles vão para a praia. Eu estou aguardando um convite para ir também. Tem um final de ano deles aí que também é sagrado. Eles vão, acho que, por aqui por perto, pelo que eu percebo. Mas não deixa passar esse tipo de coisa. Estão juntos, ambiente social, tentando manter essa liga, esse cimento, unindo a família por contato social. Da gente começar, a minha família começar a ver isso, eu comecei, a gente tem que ter isso também. Está com as 2 vezes que a gente vai para uma casa de praia aí. A minha família também junto, vivendo coisas, não deixando que o tempo, que as obrigações, que o trabalho, a faculdade, as coisas da igreja distanciem as pessoas da nossa casa. Tenha estratégias para ter a sua família perto. Amém? Amanhã mesmo, segunda-feira, se você não vem para o café com os líderes, faz uma janta lá na sua casa. Convida familiares seus, pessoas. Com certeza, se você disser que tem comida na sua casa, um monte de gente vai estar lá. Primo, tio,
Gente, todo canto, dá um jeito e vai. Faça esse tipo de coisa. É fundamental a comunicação na sua casa. Fale com as pessoas que vivem dentro da sua casa. Falem sobre seus problemas. Tem que sentar e falar isso. Nós vivemos numa geração, essa palavra nem existe, mas é inexortável. Uma geração que já não aceita ser criticada, exortada. A gente chega para um filho nosso, um adolescente nosso, e vai exortar, falar de algo que ele está fazendo de errado. Ele já não aceita, já bate de frente, coloca a culpa no outro, e fulano fez isso, fez aquilo. E a gente vive nesse contexto. Eu sou psicólogo também, na terapia, de vez em quando chega pessoas sobrecarregadas, com inúmeros problemas, e elas querem às vezes só compartilhar coisas que elas poderiam fazer dentro de casa. Nós precisamos, através da fala que Deus nos deu, construir uma família, um ambiente que edifique, que gere culto a Deus. E às vezes nós precisamos falar de problemas. Cadê os homens aqui? Diga, eu. Agora, cadê os maridos? Diga, eu. Glória a Deus. Marido, em nome de Jesus, eu sei que o negócio às vezes acocha. Pastor, eu vou falar vou criticar minha esposa. Pastor, me dê paz. Só que você vai passando o tempo, não falam sobre os problemas, não sentam para conversar, de repente o negócio explode. Eu vejo isso de maneira clara na terapia. Casais que chegam, vão deixando para lá problemas, situações, não conversam, mantendo uma aparente paz, já não há comunicação, fecha os olhos, e aí de repente explode. De repente estão muito distantes um do outro. Homem, em nome de Jesus, eu sei que o negócio depois pega. Mas em amor, com sabedoria, Efésios capítulo 4, 29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Você pode edificar a sua casa através de palavras, através da exortação. Que Deus nos dê sabedoria no falar. Então, em nome de Jesus, eu vivo numa casa que eu não... Parece que a gente brinca, pastor, de esconde-esconde. É cada um no quarto. E a gente nem se vê. Vê de manhã cedo, depois à noite, cada um vive isolado. Conselho do Senhor para a sua vida. Encontre as pessoas que moram com você. Você pode repetir comigo? Eu vou encontrar as pessoas que moram comigo. É óbvio, mas às vezes não é real. E esse encontrar é algo muito profundo. Não é cumprimentar, não é passar... pintou o cabelo, mãe? Tá, minha filha, está com uns 3 meses, já está saindo a cor. Não é cumprimentar, é encontrar-se, de acordo com a Bíblia. É estar perto, estar junto. É perceber num olhar, é ter um nível de intimidade que eu bato o olho e eu entendo que o meu filho, a aula dele não foi bacana, não foi bem. Que ele é almoçar junto, é ter toque. Se pergunta agora, quanto tempo você não dá um abraço na sua mãe? Quanto tempo você só pega na mão do seu pai para pedir dinheiro a ele? Quanto tempo você, marido, esposa, só pega nos filhos, só carrega os filhos e já não anda mais com o outro? Tem um ambiente na casa que a gente não pode desprezar, sabe qual é? Quem chuta? A cozinha, claro. Precisamos que famílias vivam mais na cozinha, porque na cozinha é esse ambiente de construção e esse ambiente de comunicação. Em que é feito algo com pretexto de algo, mas que aproxima pessoas. Então, conselho do Senhor para a sua vida, encontre as pessoas que moram com você. Sua casa tem que ser um bom lugar, tem que ser um lugar de culto a Deus. Para isso, você tem que entender que precisa agir socialmente na sua casa. Segundo o desafio do Senhor para a nossa vida hoje, para a sua casa ser um bom lugar, cuide do ambiente físico da sua casa. Social tem a ver com pessoas, você vai cuidar das vidas, comunicação, quebrar silêncios. A sua casa também é um ambiente físico, que tem que ser cuidado. Interessante o texto de Deuteronômio 22, verso 8, diz assim, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito, imagina que aqui é a beirada de uma casa, de um sobrado, faz um parapeito aqui, algo que faça com que a pessoa não caia lá embaixo, faça um parapeito em volta do terraço para que não traga culpa de sangue sobre a sua, caso alguém caia dele. Então, entenda isso. A pessoa, nós, repete comigo, eu sou responsável pelo ambiente físico
da minha casa. O que o texto está dizendo aqui, ele não está falando sobre parapeito. Ele está chamando, conclamando homens e mulheres, vocês são responsáveis pelo ambiente físico da sua casa. Em nome de Jesus, tenha zelo pela sua casa. Tenha cuidado com a sua casa. Quarta-feira, teve aula de teologia aqui. O pastor veio, filósofo, estava falando aqui a disciplina sobre filosofia. No final aqui eu fiquei conversando um pouco com ele, e ele falando do acontecido lá na igreja dele, há um tempo atrás, que a igreja estava um momento de ensaio do louvor, e aí tinha um ambiente climatizado, mas tinha um ventilador assim no palco. E aí durante o ensaio do louvor, o ventilador parou, o louvor não percebeu e ficou lá funcionando. Saíram da igreja, pouco tempo depois perceberam que a igreja, o ventilador começou a derreter, pegar fogo e derreter, começou a queimar o carpete, queimou fogo, pegou fogo na igreja inteira. Ele disse que perdeu mais de 120 mil reais em equipamento, estão se levantando novamente lá na igreja. No mesmo instante eu pensando, meu Deus, de vez em quando no quarto dos meus filhos tem um ar-condicionado, mas o Davi é calorento, e a gente bota um ventiladorzinho perto dele. E eu pensando, a partir de hoje, vou ter que ver alguma outra estratégia que não esse ventilador. Por zelo, por cuidado com ele, para que eu não corra risco. De vez em quando a gente escuta notícia do tipo, é entender que o ambiente físico da minha casa é responsabilidade minha. Dica para a igreja. Dica espiritual. Mas que tem peso físico, mas tem peso espiritual na sua vida. Tem um objetozinho chamado DR. Alguém sabe o que é DR aqui? Eu espero que a partir de hoje todos os homens saibam, e todos os homens essa semana, mulheres, cadê as mulheres? Digam amém, Você vai perturbar o seu marido pelo DR. DR não é discutir a relação, não. Você faz isso talvez semanalmente. O DR que eu estou falando aqui é elétrico. É um objetozinho baratinho que você coloca na rede da sua casa. Se tiver algum pico de energia, se um dos seus filhos quietinho pegar um garfo e enfiar numa tomada dessa, ele dispara e não leva o choque. Protege seu filho, a sua casa. Aqui na igreja nós temos esse DR. Para proteger as criancinhas nos sementinhas, esses ambientes todos protegidos, porque é responsabilidade nossa. As vidas, o ambiente físico na nossa casa. Cadê as mulheres? Diga eu. Qual é o nome do negócio? Pronto. Perturba ele essa semana, em nome de Jesus. Meus amados, às vezes vem ministrações do tipo para salvar vidas. Você crê nisso? Às vezes vem orientações do Senhor desse tipo de coisa para salvar vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, não deixa passar, a responsabilidade sua, o parapeito tem que ser feito. Qual o parapeito que sua casa está precisando? Faça urgentemente. É a segunda tranca? É a porta reforçada? É uma câmera que você quer colocar lá? O que é que o parapeito que sua casa está precisando? É responsabilidade sua. Porque você é responsável pelo que esse ambiente físico da sua casa também pode gerar. Então, os impactos emocionais que o ambiente físico da sua casa pode gerar é responsabilidade sua. Vamos lá agora para a psicologia. Um ambiente, existem diversos estudos na psicologia que dizem que um ambiente bagunçado gera estresse, mau humor, brigas maiores na família. Olha aí que lindo. Talvez a paz que você precisa na sua casa, você só precisa organizar o ambiente. Você só precisa colocar as coisas no lugar. Eu fui pesquisar sobre pessoas desorganizadas. Sei que não tem ninguém aqui assim, mas pessoas que perdem a chave. Alguém, pastor, eu tenho uma facilidade de perder minha chave. No fundo, é questão de organização. Saiu um estudo, eu estava lendo, que pessoas desorganizadas que perdem a chave passam mais ou menos 110 dias da sua vida procurando a chave. Quase um ano, 110 dias da sua vida procurando chave. Porque simplesmente você não compra um negocinho, bota na parede e tem a disciplina de botar a chave pendurada naquele negócio. Onde quer que seja. Imagina o tempo, em 110 dias, o que é que você não fazia? Imagina uma pessoa que está no final da vida, com um câncer terminal, se ela não queria mais 110 dias de vida. Se ela não queria mais 110 dias para brincar com o filho, com a mãe, com o familiar. Ah, só desorganização é nada, é algo profundo, é um ambiente lotado. Cadê os homens? Diga eu. Agora eu vou falar com a sua mulher. Me dê a licença.
abre o armário e cai uma pilha de Tupperware, sendo positivo, certo? Um monte de pote de sorvete daqui bom, um monte de potezinho aí, que nunca vai conseguir encher aquele negócio ali, e sufocado, e o guarda-roupa sufocado, pedindo misericórdia, me doe para o bazar, e sempre esse ambiente de sufocamento, que pode ser enxuto, pode ser retirado. Esse ambiente da sua casa transmite algo. O ambiente da sua casa vai gerar algo nas pessoas, em você. Pastor, eu sou desorganizado, não. Mas de vez em quando a minha filha está procurando as colheres lá de casa. Ô menina burra, ela já disse que as colheres estão lá junto das calcinhas, pega lá. Não duvide que tem gente nesse nível. Comece a organizar a sua casa, essa semana. Para minha casa ser um bom lugar, repete comigo, para minha casa ser um bom lugar, o ambiente físico importa. Sim ou não? Se a gente chega nesse lugar e está tudo direitinho como está, limpinho, organizado, cheirosinho, a gente se sente bem, é natural. Sim ou não? Por que aqui é a igreja, o local de culto a Deus? Sim ou não? Mas você entendeu que a sua casa, aos olhos do Senhor, é o quê? Local de culto. Por que lá tem que ser feio e desorganizado? Por que está faltando a tinta na parede? Por que não tem? Por que tem tanta goteira lá? Por que ao invés de trocar de celular, você não coloca o reboco? Por que não compra finalmente a máquina de lavar para sua esposa? Ou para sua casa? Para ela não, para sua casa. Por que ao invés de priorizar o eu, você não prefere a comunidade? Então entenda isso. É algo bíblico do Senhor. Se a minha casa é um lugar de culto a Deus, olha se faz sentido. Ela deve ser feia ou bela? É claro. Claro que tem que ser bela. Se é o local que eu cultuo ao meu Deus, ela tem que ser desorganizada ou organizada? É claro. Suja ou limpa? Insegura ou segura? Em nome de Jesus. Mas adivinha a responsabilidade de quem? Minha. Bata no peito e diz: minha responsabilidade. Sai daqui hoje com o radar ligado, olhando. O que eu posso melhorar nesse ambiente? Amanhã eu vou fazer visita nas casas dos irmãos. Se prepara. Vou levar o celular, tirar foto, botar no grupo da igreja. A pilha de roupa lá. Organiza. É o local de que eu cultuo ao meu Deus, na minha intimidade. Terceiro e último ponto. Para sua casa ser um bom lugar, cuide do ambiente espiritual. Esse ambiente aqui é um ambiente social, nós recebemos vidas, tem o Ministério de Recepção, tem GF para as pessoas se aproximarem, a gente cuida do ambiente social, cuida do ambiente físico, é uma igreja limpinha, cheirosinha, um ambiente agradável, tem ar-condicionado, boa iluminação, um bom som. Mas essa igreja é um ambiente espiritual. Nós estamos aqui para orar, para louvar a Deus. Então, se a minha igreja, o local que eu me reúno com os irmãos, tem esse cuidado, esse zelo pelo espiritual, por que a sua casa você não tem a mesma coisa? Por que na sua casa você leva a guerra para lá? 1 Samuel 16, falando do rei Saul, verso 22 diz assim: quando Saul viu que Davi era habilidoso no tocar a harpa, resolveu levá-lo à sua presença. Onde é que Saul morava? No palácio, mas era o quê? A casa dele. Então, ele trouxe Davi, habilidoso, alguém para a presença dele. E sempre que o espírito maligno, vindo de Deus, atormentava Saul, Davi pegava a harpa e tocava com as mãos, e Saul se sentia melhor. E o espírito maligno se afastava dele. Era alguém cheio de Deus, e era alguém que ministrava o louvor, tocava a música. Então nós aprendemos 2 princípios nesse texto. Primeiro princípio: para a sua casa ser um bom lugar, regue esse ambiente com louvores a Deus. Amém? Meu amado, você não sabe o poder de um louvor. Não tem noção do quanto ele quebra muralhas. Trabalhe, se você puder. Pastor, eu sou dono do meu negócio. Coloca louvor no negócio lá, em nome de Jesus. Não sou funcionário, mas eles permitem um fonezinho de ouvido. Coloca o fone louvor na sua casa. O pastor Cirilo aqui dizia, quando ele saía de casa, ele tocava, deixava o som lá no máximo. Porque enquanto eu saio, os anjos continuam adorando aqui na sala daqui de casa. Tem essa visão espiritual. Regue a sua casa, esse ambiente espiritual de louvores
a Deus, porque a música tem muito poder no ambiente. Tem ou não tem? Nesse instante o irmão começou a tocar aí, o ambiente já muda. Então, ao invés de estar escutando zum, 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 parece uma muriçoca no meio do ouvido aí, no meio do mundo, você vai começar a sinto fluir. Aquela, bora uma. Qual igreja? Digno de glória, vai. Vai, louvor. Levante suas mãos a Ele. Percebe o ambiente da igreja? Sim ou não? A não ser que se você não tiver sensibilidade espiritual é outra coisa. Mas o louvor é isso. Muda o ambiente. Pastor, é um dia de guerra, dificuldade. Toca um louvor lá no talo, no máximo. E o ambiente vai mudar. Em nome de Jesus. Tenha sabedoria quanto a isso. Não escute qualquer coisa. Não regue a sua casa com qualquer coisa. Ligue o louvor. Adoração ao Rei seja constante na sua casa. Porque o ambiente espiritual da minha casa é responsabilidade minha. Nesse texto a gente aprende também, segunda coisa. Saul precisa levar Davi. Davi, cheio da presença, vai até Saul, a casa de Saul. E Saul tem alívio com a presença daquele homem. Segunda coisa, para sua casa ser um bom lugar, leve pessoas cheias da presença de Deus para lá. Amém? Reunião de GF tem que acontecer, sabe aonde? Tem que lutar, brigar. Eu quero lá em casa. Não, eu quero na minha. Não, eu quero na minha. E não uma está empurrando para a outra. São Davis cheios do Senhor, indo para a sua casa, amado. Abra os olhos espirituais. Homens e mulheres indo para aquele ambiente, levando graça, amor, presença de Deus naquele lugar. Leva para a sua casa. Minha casa tem que ser a mesma casa de Febe, a mesma casa desses nomes esquisitos que apareceram aqui no início da pregação. Igreja reunida na minha casa. Então se pergunta, quem frequenta a sua casa? Quem é que tem andado lá? Em nome de Jesus. Quem é que tem andado? Os santos precisam pisar lá. Sim ou não? Mas se prepare, que santo tem fome. Prepara o lanche, os irmãos vão. Só faz com fartura. Em nome de Jesus, você vai controlar o ambiente espiritual da sua casa e investir nele através de oração. Ore. Nós precisamos de crentes loucos tocando na geladeira. Deus, sabe, nesse negócio aqui está dando problema direto. Deus, a tocar nos armários. Deus, que não falte mais alimento na minha casa. Tocar nas paredes, no quarto da porta lá do seu filho. Deus, eu abençoo esse quarto, esse ambiente aqui é do Senhor. Sair andando assim na casa, de madrugada, o marido olha, que arrumação é aquela daquela louca? E você, não, eu estou abençoando o local de culto a Deus. Quebrando toda potestade, todo mal, toda porta que o mal tem entrado aqui, eu repreendo e eu quebro em nome de Jesus. Responsabilidade de quem? Pastor, vem cá, vem orar na minha casa. Amado, eu vou. Mas é responsabilidade sua, em nome de Jesus, não transfira. O templo lá tinha um sacerdote que fazia isso. Hoje é na casa, o que é que Deus está nos comunicando? Você é responsável por esse ambiente, faça algo, não transfira mais. Você é o sacerdote do seu lar. Ensino, converse sobre Bíblia. Ontem eu estava lendo, foi João capítulo que, Biel, que a gente leu ontem. Estava lendo João capítulo 4 e ensinando para ele sobre a história da mulher samaritana.
falando da rivalidade dos judeus com os samaritanos. Conversa com seus filhos, com seu marido, na mesa, no jantar, no almoço, nesses ambientes. Fale, ensine a palavra. Pastor, eu faço um culto doméstico, amém, mas nem sempre precisa dessa formalidade, porque às vezes o marido não é crente e ele não vai aceitar esse negócio. Mas conversa, fala, puxa o assunto, fala sobre algo, abre a Bíblia, usa uma estratégia, conversas frequentes que gerem crescimentos no Senhor, em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus nós atuando de maneira social, nós atuando nesse ambiente físico da nossa casa e nesse ambiente espiritual, nós veremos novos tempos na nossa casa, amém? Que esse culto aqui, nesse lugar, é bênção ou não? Mas a sua casa tem que ser mais abençoada do que aqui. Tem que ser um local de culto lá, para que a gente viva o que Zaqueu viveu. Lucas 19, verso 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolvo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação aonde? Nesta casa, pois também este homem é filho de Abraão. Entenda isso, assim como foi com Zaqueu, a sua casa será um lugar de transformação. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Certa vez Jesus visita uma família e uma mulher se aproxima dele, João 12. Então Maria tomou uma libra de óleo de nardo puro, de grande valor, e ungiu os pés de Jesus como um gesto de adoração, enxugando-os com os seus cabelos. A casa se encheu do perfume do óleo. Assim, meu amado, como foi na casa dessa mulher, então assim como foi com Maria, a sua casa será um lugar de adoração a Deus. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 14. Jesus vai visitar Pedro, a sogra de Pedro doente. Diz assim, o verso 14: Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou, ou seja, ela foi curada. Terceira verdade: assim como foi com a sogra de Pedro, sua casa será um lugar de cura, em nome de Jesus. João 20, verso 19. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos numa casa, com as portas fechadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Assim como foi com os discípulos, sua casa será um local onde Jesus vai se revelar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa casa seja um bom lugar. Sim ou não? Responsabilidade de quem? Minha. Sua responsabilidade. Lembra do templo, do santuário, que era o local de culto a Deus, chegou até a casa. Isso mostra um movimento de Deus se deixando ser tocado, querendo estar perto. O templo era longe, longe, o santuário longe. E Deus vai se aproximando. Nessa distância que não está me agradando, eu vou para as casas. Já não sendo bastante, Mateus 6, verso 6, Jesus disse o seguinte: mas quando você for orar, vá para o seu quarto. O quarto fica onde, igreja? Pelo amor de Deus, na minha casa. Preciso, pastor, empresta aí a chave da igreja que eu quero orar. Nada. Vai no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Sabe o que é a sua casa? É um local de culto a Deus. Repete comigo: a minha casa, a partir de hoje, será um local de culto a Deus. Repete mais uma vez, agora você sozinho, vai. A minha casa. Vamos de novo. A minha casa, a partir de hoje, será um local de culto a Deus. Vai. A minha casa. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu ministro em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não se perde ainda nesse lugar aqui. Eu ministro em nome de Jesus que a partir de hoje você vai colocar em prática. Sua casa será um lugar feliz, de comunhão, vidas ajudando vidas, homem ajudando homem, mulher ajudando mulher, um apoiando o outro. Seu ambiente físico da sua casa será um lugar melhor a partir de agora, em nome de Jesus. E o ambiente espiritual da sua casa vai ser palpável. Tantas vidas entram nesse lugar e dizem: pastor, não sei o que foi, mas eu botei os pés na igreja e senti um negócio diferente.
Em nome de Jesus, que aconteça o mesmo na sua casa a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas, que as vidas que vão na sua casa possam colocar os pés e serem impactadas pela presença do Senhor, porque a sua casa não é a sua moradia apenas. A sua casa não é um local que você faz as suas refeições apenas. A sua casa é um local de culto a Deus. Culto ao Senhor. É um local de intimidade, de crescimento. A sua casa é um bom lugar. Repete comigo de maneira profética. A minha casa é um bom lugar. Amém. Deus, em nome do Senhor, que essas vidas aqui, que esses homens, que essas mulheres aqui, Pai, possam, em nome do Senhor Jesus, provar e ver esse melhor lugar, que é a Tua presença manifesta na casa e na vida de cada um aqui, Pai. Que cada um aqui, meu Deus, possa evangelizar pelo contato, pelas conversas, pela simpatia. Não nos deixa, Deus, ser hipócritas, meu Deus, de sermos um aqui, meu Deus, termos uma versão na igreja, meu Deus, e lá fora, e na nossa casa, sermos completamente diferente, meu Deus, que o nosso primeiro ambiente, meu Deus, de culto ao Senhor é o nosso lar, que assim seja, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal, Pai, livra a nossa casa de todo mal, protege, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, esse ambiente, meu Pai, nos faz, meu Deus, conhecer de verdade as pessoas que moram conosco, em nome de Jesus, que haja aproximação, que haja vida, que haja rendição, que haja disposição para vivermos juntos. Independente do que o mundo tem pregado lá fora sobre casa, sobre família, nós quebramos nessa noite, em nome de Jesus, que a nossa casa seja um local de adoração, que a nossa casa seja um local de transformação, que a nossa casa, meu Deus, seja um local de culto, meu Pai. Que a nossa casa, meu Deus, seja um local de curas, meu Pai. Que a nossa casa seja um local de vida e esperança no Senhor. Um bom lugar para viver, Deus. Tendo muito, meu Pai, eu tendo muito pouco. A nossa casa não vai, o nosso culto não vai parar, o Senhor, por conta da circunstância ou do contexto da nossa casa. Que o nosso culto agrade ao Senhor. Em cada fala, em cada encontro, cada toque, cada abraço. Que nós sejamos, meu Deus, crentes, primeiramente na nossa casa. Que a nossa casa seja um bom lugar, o melhor lugar, Pai. Em nome de Jesus. Que essa casa manifeste a Tua presença, porque tudo que nós amamos é a Tua presença. Que a gente encontre o Senhor na nossa casa, no nosso quarto.